Daniel Alves pagou a fiança de 1 milhão de euros, mais de 5 milhões de reais, e será solto em Barcelona. O brasileiro deixará o centro penitenciário 2 dias após a justiça espanhola aceitar o pedido de liberdade provisória feito pela defesa do jogador. O ex-lateral passou 14 meses em prisão preventiva e deverá ser liberado nas próximas horas. Daniel Alves pagou 1 milhão de euros e será solto. Ana Beatriz. Vocês já olham para mim porque vocês sabem que eu fico muito irritada com esse tipo de coisa. Nos últimos dias, desde que essa fiança foi arbitrada, muitas mulheres com quem eu conversei ficaram tão indignadas quanto eu, porque a impressão que se dá é que estupro tem um preço. A liberdade daquele que estuprou tem um preço. Que no caso do Daniel Alves, 1 milhão de euros, que é uma quantia significativa, mas que para ele não é nada. E isso acaba deslegitimando todos os elogios que a gente fez para a justiça espanhola nos últimos meses. Ele teve um julgamento transparente, justo. Inclusive a pena é considerada muito baixa por muitos, e agora mais isso. O que eu não consigo entender é assim, durante o julgamento todo, ele pediu essa mesma liberdade provisória e ele não era condenado. E a justiça espanhola se recusou porque dizia que havia um risco de fuga. Agora que ele é condenado, eles estão permitindo que ele saia da cadeia até o julgamento do próximo recurso. Então, assim, acabou o risco de fuga? Essa é a pergunta que as mulheres se fazem. E mais, fica essa sensação de impunidade que a gente tanto comenta e a gente tanto rechaça. Ô, Palumbo, você sabe que quando começou a repercutir o caso Daniel Alves, o discurso era o seguinte: tá vendo? Não tem rico, não tem famoso para a justiça lá na Espanha. O cara tá preso desde os primeiros dias. Não importa que é milionário, não importa que é famoso, não importa que é um ídolo do esporte, tá preso. Mas desse negócio começou a mudar, Paulo, desde a condenação. Por quê? Porque na condenação já teve uma frustração muito grande em relação à pena. O Ministério Público lá, a acusação, estava pedindo 9 anos de prisão. A família da vítima, né, a própria vítima, por seus advogados, estava pedindo 12 anos de prisão. Quando chega a condenação, é a metade do que estava pedindo o Ministério Público, 4 anos e meio. E mais, era a metade porque ele teria indenizado, pagado um tanto de dinheiro lá para a vítima, e isso de alguma maneira facilitou a diminuição da pena. Aí a turma já começou a criticar, né? Como é que o cara paga uma indenização e por isso tem uma pena tão baixa, diferentemente do que estava sendo pedido. Agora, quando ele paga 1 milhão de euros e é solto, aí a crítica vem com força, Palumbo. Tá parecendo que quem tem dinheiro consegue comprar liberdade. Como é que você explica? Ele consegue, né? Tá aí a prova de que comprou a liberdade, só não vai conseguir comprar a honra e a dignidade dele. Nós temos que ver se não vai ser um outro Robinho, né, que vai vir para o Brasil. Eu não sei quais são os termos dessa fiança, desse tem que comparecer semanalmente lá no tribunal. Então, provavelmente, ele não vai conseguir sair do país. Se ele vier para o Brasil, provavelmente vai ser condenado lá e vai ter o mesmo destino de Robinho, né? As regras lá são diferentes do Brasil. Aqui no Brasil, isso não seria admissível. Aqui ele seria condenado, inclusive, a pena de multa também em alguns casos. Depois pode entrar-se com ação de perdas e danos na justiça civil, mas ele cumpriria a pena aqui. Com todas as regalias e benefícios, ele ficaria preso, assim como o Robinho está preso aqui no Brasil. Mano Ferreira. É uma vergonha isso, né? Porque é o tipo de notícia que amplia o sentimento da vítima de que o corpo da mulher não vale nada, de que a sociedade apoia e aplaude e dá um reforço para o estuprador. Ou seja, as vítimas estão sendo vitimadas duplamente. Tem o estupro e depois tem a falta total de empatia e de consideração das instituições do Estado em relação ao sofrimento da vítima. É muito triste isso que a gente está vendo e acaba sendo uma maneira de reforçar a cultura machista de desconsideração do sofrimento da mulher. Muito triste. Posso só fazer uma observação? O Koba comentou que a condenação do Daniel Alves foi reduzida por conta do pagamento de uma indenização no começo do processo, mas eu quero destacar que a vítima não teve o poder de escolha se ela queria essa indenização, porque a vítima do caso do Daniel Alves sempre deixou muito claro que ela não queria fama e que ela não queria dinheiro, tanto que o nome dela nunca foi divulgado e ela sempre rechaçou qualquer tipo de indenização. Então, é um mecanismo da justiça espanhola que não conta nem com a anuência da vítima, porque em alguns casos ela poderia dizer, ok,
ok, você me paga uma indenização e a sua pena pode ser reduzida. No caso dela, pelo contrário, ela faz questão que ele tenha uma pena dura. Então, é mais um tapa na cara, falamos muito de tapas na cara hoje aqui nesse programa, porque ela não quer ser indenizada, ela quer que ele pague pelo crime que ela cometeu e ele tá pagando com dinheiro e não com pena. Vamos lembrar que os dois estão recorrendo, né? Os dois lados, tanto o Daniel Alves quer uma absolvição ou até mesmo uma diminuição da pena, e a acusação também recorre para ele ter uma pena ainda mais grave, Felipe Monteiro. É um ponto, Koba. Eu discordo do que foi colocado aqui no sofá. Primeiro que é complicado você olhar para a justiça de fora e tentar, na arrogância do nosso sistema jurídico, criticar e analisar o que está lá. Agora, tem dois aspectos. O aspecto social, claro, a sociedade, quando olha uma pessoa que foi julgada pelo crime de estupro ser absolvida temporariamente, pagando uma fiança de 1 milhão de euros, isso causa revolta, causa conflito, causa indignação, né? As mulheres devem estar revoltadas com a situação. Por outro lado, quando você analisa a questão sob o aspecto jurídico, né, é bom lembrar que o sistema jurídico ocidental, no mundo todo, né, prevê que a presunção de inocência, né, significa que a pessoa só pode ser considerada culpada com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o Daniel Alves, apesar de ser muito difícil que ele tenha revertido no Tribunal de Justiça ali da Espanha a pena de estupro, né, ele ainda está recorrendo, né, assim como o Ministério Público e a vítima estão recorrendo para agravar a pena do Daniel Alves. Então, é natural que, pelo princípio da presunção de inocência, mesmo sendo difícil que ele venha a reverter a penalidade, que ele possa recorrer em liberdade. Esse é um ponto que eu queria colocar aqui. E outra questão, a questão, por exemplo, do valor de 1 milhão de euros, né? É bom lembrar que a fiança ela é definida de acordo com a condição socioeconômica do autor, né? Então, as pessoas, por exemplo, com menos possibilidade de pagar esse valor, ela vai ter essa fiança diminuída também. Aí tem um aspecto que eu queria colocar também... Muitas questões e aspectos, hein, claro. PP? Vai lá. Que é importante. Não corta, não, para deixar nervoso logo na segunda-feira. Isso não significa que o Daniel Alves não vai para a prisão. O tempo que ele está fora, na liberdade provisória, não vai ser computado no tempo de execução da pena. Ou seja, ele foi condenado a cumprir até agora 4 anos e alguns meses de prisão, e caso seja condenado definitivamente, ele volta a cumprir a pena. A Ana Beatriz quer discordar de alguns dos pontos aí, o aspecto. Não, sabe o que é, Pepe? Você está dizendo que existe a presunção de inocência, eu concordo com isso, sou advogada. Mas o que chama a atenção nesse caso é que enquanto ele nem condenado em primeira instância havia sido, todos esses pedidos de liberdade provisória... Não, qual é a razão? O que mudou? A razão é que tinha um plano de fuga que foi descoberto pela Justiça da Espanha, que ele estava tentando fugir da Espanha. Agora pegaram o passaporte dele, ele vai ser obrigado a voltar para a Justiça uma vez por semana. Tem certos procedimentos que não tinha naquele momento. Não, mas ele mesmo disse que ele entregaria o passaporte pela liberdade provisória antes de ser condenado. E a Justiça não autorizou. Então, desculpa. Fica, assim, uma imagem muito ruim. As mulheres estão bravas, sim, e os homens deveriam estar também. Aliás, ela fez até uma declaração socialmente, aqui, né? Não, socialmente, pessoalmente, tem toda a indignação do mundo. Agora, como jurista e advogado, não dá para eu ignorar e jogar na lata do lixo a presunção de inocência. Tudo bem, mas por que antes? A execução provisória da pena é uma exceção, gente. Não é realidade. Não é verdade. E primitivamente também é uma exceção. Eu quero saber por que antes ele não podia. Falei, desculpa. Antigamente existia um plano de fuga que foi descoberto pela Justiça. Beleza. Que dava a entender que o Daniel Alves ia fugir da Espanha. Né? Vamos lá, Palumbo. Eu recebi aqui uma informação de que ela se sente estuprada novamente. Claro. Que corrobora o que o Mano falou. Manifestação da agora vítima. Você pagou, porque até que ponto 1 milhão de euros faz falta para um jogador como esse que devia ganhar isso por mês, sei lá. Não, ele até fez um pedido, se não me engano, de descontar esse 1 milhão de euros de um dinheiro que ele tem que receber de volta da Receita da Espanha, porque ele entrou com um processo contra a Receita. Ele não está jogando, mas ele tem renda ainda. Aliás, o São Paulo Futebol Clube, meu time, ainda paga todo mês um dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro, Isso aí não Ô, Aninha, mas você sabe na fortuna desse cara. Você sabe que um dos argumentos que sustentam uma prisão preventiva é o cara não corromper as provas, né? Não coagir uma testemunha, não sumir com documento, não sumir com papel, não sumir com prova nenhuma. E pelo menos nessa fase já não haveria esse risco, já que
que ele já está condenado. Vamos lembrar que tem também esse fundamento para prisão preventiva, ou seja, ele poderia estar solto porque agora tanto faz ele corromper prova, não tem testemunha nenhuma para ser ouvida mais, agora é só recurso. E aí? Acho uma balela. É mesmo? Acho um absurdo, um escárnio. É um caso que serve para educar muitas pessoas e tá indo pro lado errado. Não, eu não vou falar tecnicamente, porque eu não sou advogada na Espanha. Eu não sou advogada na Espanha. Retoricamente eu concordo com você. Então concorde comigo. A pergunta é a seguinte, Manu. É a justiça. Por que o Daniel Alves deveria ficar preso? Por qual motivo ele deveria continuar preso? Porque ele foi condenado por estupro. Então, peraí, beleza. Então você acha que tem que cumprir a pena depois da primeira condenação, é isso? Eu acho, eu não sou jurista. Eu estou trazendo aqui o meu sentimento como cidadão. E é o sentimento da maior parte da população. Exato. Alguém que foi condenado por estupro tem que estar preso. Ainda mais de um crime como esse, estupro. Exato. Fala, Pepe. Ele tinha que estar preso. Isso que é interessante na justiça, entendeu? A justiça serve também como parâmetro para ilegalidade. Às vezes a justiça tem decisões que são impopulares, né? E faz parte da justiça. A justiça tem que proteger o ordenamento jurídico, tem que proteger as instituições. Eu entendo que no clamor popular você quer condenar a pessoa a partir da primeira instância, mas isso contraria os tratados de direitos humanos, que o Brasil faz parte, a Espanha faz parte, ou seja, nos aspectos mais intrínsecos de direitos humanos, você condenar a pessoa à prisão com o julgamento da primeira instância, que é o julgamento provisório, é anti-direitos humanos. Vai lá, Palombo. Tem que cadeia nele. Foi condenado na primeira instância, já tem que ficar preso já. Vamos pensar na mulher lá que foi estuprada. Eu sempre procuro me colocar no lugar da vítima. Eu não sou mulher, mas tenho uma irmã. Tem uma filha. E se reverter a decisão? Aí tudo bem, filho. Aí o cara vai ser preso Não, e aí, você tá defendendo ele por quê, filho? Não, eu tô falando... Você é advogado dele? Aí o que eu acho que deve acontecer... Um de cada, vamos lá. Tem que ter instrumentos para que o Estado seja o mais eficiente possível. Exatamente. Ou seja, se ele foi condenado equivocadamente, aqueles que condenaram têm que ter algum tipo de responsabilização. Mas daí ninguém condena mais ninguém. É isso aí. Mais. Se tiver responsabilização pro juiz que condena alguém e depois a decisão reverte, ninguém condena. Mas veja, não é, o cara fica com medo. Não é apenas o que tem que ser responsabilizado é a decisão equivocada. Ou seja, se ele decide... A falhabilidade da justiça é uma realidade. Tudo bem, mas você vai deixar o estuprador solto por causa disso? A humanidade é falha. Por isso que existe duplo grau de jurisdição. Não, tudo bem. Exatamente para poder rever e poder confirmar... Se fôssemos pensar assim, ele estaria solto agora. Todo mundo tem que estar solto nessa instância. Se fôssemos pensar assim, ele nunca seria preso. Mas é assim. Ele nunca seria preso. Então você acha certo isso daí? Uma vítima de estupro ficar esperando 15 anos para ver o cara preso? Não! Tem que ser rápido. Quantas ele vai estuprar no meio do caminho até ser julgado em segunda instância? Exatamente. Aliás, a cada 8 minutos... Voltando aqui pro Brasil, uma mulher é vítima de estupro aqui no Brasil, a cada 8 minutos. Então a gente tem que parar de ficar romantizando o crime. Cometer um crime bárbaro como esse, tem que ter cadeia. Tem que ter jaula pra um cara... Palumbada neles ou palumbo? Pelo amor de Deus, cara. Mas nem um criminoso aceita estuprador. Se você entrar numa cadeia como o Jack, que é como eles são conhecidos no meio da população carcerária, eles arrebentam eles, cortam a cabeça. Tem cela especial, faz empalamento. Especial, não é? Então nem criminoso defende essa raça aí. Não dá pra defender um cara como esse aí. É famoso, é rico, é não sei o quê. Ele tinha que estar preso. Quem tá defendendo? Você tá defendendo aqui, ué. Pelo contrário. Fora que tinha um mulherão em casa e foi procurar fazer graça na rua. Tem mais essa também, É um absurdo você querer colocar na minha boca que tu defendeu o Daniel Alves. Pelo contrário. Então eu tô louco. A primeira frase minha foi o seguinte: temos que analisar essa questão sobre 2 aspectos. Socialmente, individualmente, eu rechaço o Daniel Alves, causa indignação a mim como causa a sociedade. Mas a justiça não tem que olhar o clamor popular. E faz parte do Tratado de Direitos Humanos exatamente você só tirar a presunção de inocência da pessoa depois do trânsito em julgado e sentença condenatória. Mas não faz sentido. Para evitar a injustiça. Não faz sentido você manter alguém preso e ser julgado, aí o cara é condenado e é solto. Isso não tem nenhum sentido. Exatamente isso. Então para que servem os tribunais? Então vai direto para a segunda instância. Então, pelo amor de Deus, pô. Meus amigos, mas aí você não precisa da primeira. A gente vai falar